Olá, gente, tudo bem? Hoje, então, nós vamos continuar as aulas aí de matemática e vou gravar uma aula sobre congruência de triângulos e condição de existência de triângulos. Então, é o módulo 6 aí da apostila, tá bom? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre congruência. A gente pode dizer que dois triângulos eles são congruentes quando eles têm, respectivamente, lados congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Congruentes quer dizer de mesma medida, né? Então a gente vai ter todos os lados correspondentes iguais. Então, lado AB igual lado AB', lado AC igual lado A'C', e lado BC igual lado B'C'. E os ângulos também, né? Ângulo A igual ângulo A', ângulo B igual ângulo B' e ângulo C igual ângulo C'. Para identificar a congruência, nós temos alguns critérios, que são os critérios de congruência de triângulos. O primeiro deles, né? Lado, lado, lado. Então, quando você tem esse lado igual a esse segundo lado igual a esse terceiro lado igual a esse, nós temos o critério de congruência lado, lado, lado. Então, eu tenho os três pares de lados congruentes. Sendo assim, por consequência, nós vamos ter ângulos congruentes também. Então, vamos ter os três pares de ângulos correspondentes congruentes. O segundo critério é lado, ângulo, lado. Então, eu tenho um lado, um par de lados iguais, um segundo par de lados iguais e o ângulo entre eles iguais. Isso faz com que o terceiro lado seja igual, por consequência, e os outros dois ângulos também sejam iguais. Um outro critério é ângulo, lado, ângulo. Aqui, então, nós temos esse ângulo igual a esse segundo ângulo igual a esse e o lado entre eles iguais. Isso também é um critério de congruência e faz com que os demais lados correspondentes também sejam congruentes. E o último critério é o critério lado, ângulo, ângulo oposto. Então, eu tenho o lado aqui igual a esse ângulo igual a esse, e o ângulo oposto ao lado, que é esse vermelhinho, também iguais. Isso faz com que os demais lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, são esses quatro critérios: lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Esses quatro critérios são os critérios para congruência entre dois triângulos. Bom, continuando, nós temos a condição de existência de um triângulo. Então, em todo triângulo, a medida de cada um dos lados é sempre menor que a soma das medidas dos outros lados. Então, eu sempre tenho que ter aqui, ó, o lado AB é menor que essa soma, BC mais AC. O lado BC, por sua vez, é menor que a soma dos outros dois, AB mais AC. E o lado AC, ele tem que ser menor que a soma de AB mais BC. Por que, gente, tem que acontecer isso? Porque se a gente tiver um lado maior, por exemplo, e dois ladinhos pequenos, o que vai acontecer? Ó? Não vai fechar um triângulo. Então, sempre nós temos que ter um lado menor que a soma dos outros dois para poder fechar o triângulo, tá? Então, sempre um lado é menor que a soma dos outros dois. Essa é a condição de existência para um triângulo. Bom, vamos fazer os exercícios, tá? Os dois primeiros exercícios ainda são equivalentes ao módulo anterior, que é sobre soma de ângulos internos e ângulo externo. E aí, só no final que a gente vai fazer os exercícios sobre condição de existência. Então, gente, aqui na figura, exercício 1, os dois triângulos maiores são equiláteros. Então, esses dois triângulos verdinhos são equiláteros. Qual é o valor do ângulo x, que é esse ângulo que está bem no meio? Se esses dois são equiláteros, nós sabemos que o triângulo equilátero ele tem os lados iguais. Então, e os ângulos também iguais. Então, todos esses ângulos do equilátero serão 60 graus. Então, aqui é 60, aqui também é 60 graus, e aqui, na pontinha, também é 60 graus. No outro, o outro também é equilátero. Então, aqui é 60,
Aqui também é 60 graus. E aqui nessa pontinha também é 60 graus. Bom, pessoal, quando nós temos aqui, ó, nessa parte de baixo, isso forma meia volta, então tem que formar 180 graus. Como aqui eu tenho 75 mais 60, somando 75 mais 60 vai dar 135. Então, para completar 180, esse ângulo aqui é 45. Então, conferindo, 45 mais 60, 105 mais 75, 180. Aqui também vai dar meia volta, também tem que completar 180. Então, 60 mais 65 é 125. Para completar 180, esse aqui é 55. Então, conferindo, 55 mais 60, 115, mais 65, vai dar 180. Aí, pessoal, nesse triângulo que ficou embaixo, eu tenho 45 e 55. Então, esses dois juntos, somando, dá 100. Como a soma dos ângulos internos é 180, então, para completar 180, esse aqui de cima é 80. E aqui forma um X, então temos ângulos opostos pelo vértice. Se é 80, aqui também é 80. Sendo assim, a soma desses três ângulos aqui no triângulo de cima, então, ó, fazer esse triângulozinho menor que ficou aqui no meio, sempre a soma dos três ângulos internos é 180. Então, nós temos que o ângulo X mais o ângulo de 80 mais o ângulo de 60 graus é igual a 180. Sendo assim, passa tudo lá para o outro lado, o X vai ser 180 menos 80 menos 60. Nossa, minha canetinha tá ruim, hein? Vamos... Peraí que eu vou apagar e vou escrever melhor aquilo ali. Então, aqui nós vamos passar tudo para o outro lado. O X vai ser igual a 180 menos o 80, que dá 100, menos o 60. 100 menos 60, 40. Então, X é igual a 40. 40 graus é a alternativa B. Certinho? Então, gente, após essa resolução, dá uma pausadinha no vídeo aí e faz esse exercício sozinhos aí no caderno de vocês, tá? Para ver se vocês entenderam o esquema, tá bom? Bom, continuando. O próximo também é sobre triângulos. Aqui, pessoal, nesse exercício, nós vamos usar o teorema do ângulo externo, tá? O teorema do ângulo externo é que o ângulo externo é sempre a soma dos dois não adjacentes a ele. Primeiro, nós vamos começar aqui, ó. Ele fala que na figura, o lado AB é igual ao lado AC. Se o lado AB é igual ao lado AC, esse triângulo é isósceles. Então, esse ângulo é igual a esse. Vou chamar de X, já que nós não sabemos. Então, esse ângulo, né, AB é igual a C. Esse ângulo da base aqui, P é igual ao ângulo C. X e X. Depois, pessoal, nesse triângulo aqui, CDE, esse vai ser ângulo externo. O ângulo externo é igual à soma dos dois que não estão do lado dele. Então, é a soma de quem? Alfa mais o X. Então, o ângulo que está no E é alfa mais X. Aí, lá no enunciado, ele fala que AD é igual a E. Então, AD igual a E. Então, esse ângulo é igual a esse aqui, que é alfa mais X. Sendo assim, eu vou usar esse triângulo aqui
ABD, usando esse triângulo. Ó, nesse triângulo aqui, vamos deixar ele ABD. Nós vamos ter esse ângulo aqui como ângulo externo, esse ângulo inteiro, tá, gente? Sendo assim, então, o 20 mais o x, 20 mais x é igual. O externo aqui, olha, é tudo isso. Alfa mais x mais alfa. Então, é esse ângulo inteiro. Alfa mais x mais o ângulo alfa. Deixa eu apagar ali que saiu um pouquinho para fora. Então, aqui, ó, né, eu estava me referindo a esse lado inteiro, que é o lado AD. Então, esse ângulo externo é igual a 20 mais x. Sendo assim, o x, como tem um de cada lado, ele vai cortar. Cortou o x com x. Ficou 20 é igual a alfa mais alfa, que é 2 alfa. Passou o 2 dividindo? Alfa, então, é 20 dividido por 2. Ângulo alfa, então, é igual 20 dividido por 2, que é 10 graus. Ângulo alfa, então, é igual a 10 graus, que é a alternativa B. Então, aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Então, ângulo alfa é igual a 10 graus, alternativa B. Certinho, pessoal? Vamos continuar, então. Esse aí é o mesmo esquema. Daqui a pouco vocês façam sozinhos, tá? O próximo é sobre condição de existência do triângulo. Então, aqui, ó. Dois lados de um triângulo medem, respectivamente, 3 e 4. Então, a medida do terceiro lado é... Como nós vimos lá na condição de existência, se eu tenho um triângulo qualquer, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. Nossa, não ficou nada reto esse triângulo, né? Então, um triângulo qualquer aqui, com lados 3 e 4. Pode ser 5, porque pode ser um triângulo retângulo, mas não necessariamente é igual a 5, tá? Eu tenho esse terceiro lado, vou chamar de x. Pela condição de existência, o terceiro lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Então, x é menor que 3 mais 4. Sendo assim, x é menor que 7. Então, nós sabemos que necessariamente o terceiro lado é menor que 7. Menor que 7, então é a alternativa D. Então, gente, só usando a condição de existência aí do triângulo, nós temos que um lado sempre é menor que a soma dos outros dois. Então, o terceiro lado ali tem que ser menor que a soma do 3 mais o 4. Então, o terceiro lado é menor que 7. Certinho, então? E aí, o último exercício. X é um número natural. E os números x menos 1, 2x mais 1 e 10 são as medidas dos lados de um triângulo. Então, o número de possíveis valores de x é... Então, vamos ter aqui também um triângulozinho. Foi demais, né? Minha caneta não tá boa hoje. Então, vamos ter aqui um triângulozinho só para a gente representar.
Um lado vale x menos 1, vou por aqui. Um lado vale 2x mais 1. E o outro lado vale 10. Bom, gente, usando aí as condições de existência, sempre um lado é menor que a soma dos outros dois. Então, primeira condição, vou pegar do primeiro lado ali, x menos 1. Então, eu tenho aqui x menos 1 é menor que 2x mais 1 mais 10. Então, a soma dos outros dois. Eu coloquei que esse lado é menor que a soma desses dois. Sendo assim, vou passar o 2x para cá, 1 para lá. Então, x menos 2x é menor. 1 mais 10, 11. E o menos 1 passa mais 1. Sendo assim, menos x é menor que 12. Multiplicou por menos 1. X é maior que menos 12. Então, essa é a primeira condição. X tem que ser maior que menos 12. Segunda condição. Então, eu vou começar agora com esse. 2x mais 1 é menor que x menos 1 mais 10. Mais 10. Passo o x para lá. 2x menos x igual. Igual não, né? É menor. Então, aqui. Deixa eu arrumar isso aqui também. Dois x mais 1 é menor que x menos 1 mais 10. Aí 2x menos x é menor. Aí menos 1 mais 10 dá 9. Passo menos 1 mais 1 para lá, menos 1. Nesse caso, 2x menos x é 1x. É menor que 9 menos 1, 8. X é menor que 8. Sendo assim, gente, continuando. A terceira condição agora. Nós temos que o terceiro lado, que é o 10, tem que ser menor. Nossa, como tá horrível a minha caneta. Então, terceiro lado, 10 deve ser menor do que os outros dois. X menos 1 mais 2x mais 1. Passo 1 para lá. 10 mais 1 é menor que x
mais 2x dá 3x. Eu passei esse menos 1, tá? Aí ficou esse outro mais 1. Esqueci de passar ele. 3x mais 1. Como ficou mais 1 e mais 1, nós podemos cortar aqui. Então, 10 é menor que 3x. Faço 3 dividindo. 10 terços é menor que x. Ou seja, x é maior que 10 terços. Então, x tem que ser menor que 8 e maior que 10 terços. 10 terços, gente, é 3,333. Então, se o x tem que ser maior que 3,333, quem que pode ser? 4, 5, 6 e 7. E tem que ser menor que 8. Então, vale 4, 5, 6 e 7. Então, o número de possíveis valores de x são 4 valores, que é o 4, o 5, o 6 e o 7. Beleza, então, gente. Façam aí os exercícios, então, sozinhos, depois da explicação, tá bom? Na semana que vem eu vou marcar uma... Na próxima semana que vem não, que acho que é feriado. Na próxima aula, dia 28, eu marco uma aula ao vivo para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por enquanto, mandem no meu e-mail. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.